seguindo a nossa programação, pontualmente, estamos com um grande parceiro nosso, que é a Rave Consultoria, que traz soluções para quem trabalha com cartão, com as maquininhas, nossas tradicionais formas de pagamentos, que cada vez está crescendo mais. Então, quero chamar aqui... antes de mais nada, quem está nos assistindo e que ainda não está inscrito, junte-se a nós, se inscreva no nosso canal e quiser receber notificação quando entrar vídeo novo no nosso canal, acione o sininho e se gostar, dá um like. Tá ok? Então, dando continuidade com nosso amigo, nosso grande parceiro Vicente Cortazzi, vamos ver depois se eu falei certo. Covid-19 não atingiu apenas a saúde. Conciliação de cartões. Recupere seu dinheiro. Então, é contigo, Vicente. Muito obrigado. Oi, Fabiano. Venho agradecer o convite do Fabiano, seu Clóvis. Desde 2016 a gente está nas palestras da Expo. Vamos falar um pouquinho novamente sobre conciliação de cartões. Vamos repetir o assunto? Não vamos repetir, até porque eles sempre inovam, né? A gente tem que acabar inovando junto com eles. Hoje, com a questão do Covid, né, junto com o Covid também aumentou muito as vendas de cartões, porque tem a segurança, né? O pessoal não quer manusear dinheiro, tudo, o cartão, nem precisa encostar na maquininha, então aumentou muito as vendas. E o que aconteceu? Começou, pelo que eu vi antes, aqui a palestra do Dimas, se não me engano, começou a cair o lucro. Se a base do lucro hoje como foi dito aqui na palestra, 20% a 30% do supermercadista, os cartões fizeram a farra. Tá? Eu cheguei a ver cobranças de taxa de 42%. Então, além de tirar todo o lucro, o comércio teve que pagar para trabalhar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Covid, né, e as mudanças hoje. O que é a conciliação do cartão? A gente verifica as vendas do estabelecimento, a gente verifica os recebíveis, a gente verifica com que cartões o estabelecimento trabalha, com que bancos o estabelecimento trabalha, se houve alterações de conta ou não houve. Daqui a pouco, estabelecimentos que têm mais de uma filial, se as maquininhas do CNPJ estão corretas. Acontece isso, quem tem muita filial, daqui a pouco a máquina do CNPJ da matriz está lá na segunda, não está na terceira filial. E isso acontece, às vezes, muitos erros, porque daqui a pouco, para comodidade, o estabelecimento acaba botando todas as máquinas junto, numa conta consolidada. E aí, ficaria mais fácil para verificar. E daqui a pouco está recebendo só de uma loja, já aconteceu um caso como esse, Camaquã, inclusive, e não estava recebendo as outras duas. Então tem que ser feita uma análise detalhada, tem que ser uma análise com técnicas detalhadas, não é só chegar ali e olhar o extrato. Se fosse, a gente não existia, não teria hoje mais 13 milhões recuperados na conta dos... A gente chega em estabelecimentos onde diz, mas o meu chefe disse que eu tenho que fazer essa análise em 2 horas. Não, é impossível. Né? Como até no próprio judiciário, a grande defesa dessas bandeiras, que fazem tudo para vender cartões, é que você está ciente, tipo essa taxa de 42%, e o problema é seu que não controlou. Mas na hora de vender não é isso que eles falam, né? O representante lá na hora, quando vai vender, ele vende uma taxa para você de 0,90. E aí eles aplicam 42. É incrível, mas acontece. E não acha que está livre porque não está. Muitas vezes está ali embutido e você não percebeu. Então, como eu falei aqui, as vendas de cartões só aumentam. Né? Assim como aumenta o faturamento dessas empresas de cartões. Você pode ver, hoje tem bancos demitindo, empresas grandes tendo demitido, mas as empresas de cartões, hoje mesmo saiu uma notícia de uma empresa, a GetNet, vinculada a Santander, dobrou o faturamento. Né? Aumentou, teve lucro
exorbitante. Então, as empresas de cartões só crescem, tanto no Brasil como no mundo, né? O que a gente não consegue muitas vezes, o estabelecimento não consegue acompanhar esse crescimento, a evolução. Por quê? Porque é complexo, é muito complexo essa questão como é aplicada. Tem máquinas passando 80 bandeiras, tem máquina passando 25 bandeiras, tirando os vouchers. Estamos falando de bandeiras da máquina. Então, não tem como analisar. Se você faz uma negociação, às vezes o estabelecimento chega lá e fala, não, mas eu fiz... tem redes grandes que fazem negociações. Não, eu fiz uma negociação a 0,90%, a 0,89% numa bandeira, ou em duas bandeiras. Tem mais 78. E qual modalidade dessa bandeira? Tem débito, crédito parcelado até 6 parcelas, crédito parcelado até 12 parcelas. Qual modalidade você fez? Essa negociação de taxa. Não tem como fazer. Não, eles botam no papel 2, 3. E aí, na hora de aplicar, eles aplicam o que quiser nas outras. Ninguém tem as 80 bandeiras negociadas. O certo era, vamos dizer o caso, como eu falei, 0,90 no débito, 1% no crédito e aplica nas 80. Não, mas não é isso que eles fazem. O estabelecimento acha que é, mas não é isso que eles fazem. E exatamente por isso existe a RAV, recuperando. Como eu falei, além agora das máquinas de cartões, tem as vendas remotas pela internet, que também aumenta, e há o descontrole total, porque ali também o estabelecimento acha que está negociando, é a mesma coisa quase da máquina, só que o estabelecimento acha que negociou taxas e não negociou. E essa parte está mais controlada ainda. As diferenças de taxa vão ser bem maiores. E só aumenta, ainda mais na quarentena, né? Que é uma comodidade. Hoje eu peço por aplicativo, recebo no meu portão de casa, ele me entrega por cima do portão, não tem problema nem com os cachorros no portão ali, ele me passa por cima e eu nem tenho que pagar tudo porque já está no aplicativo a taxa. Mas tem que lembrar que tem a taxa do aplicativo mais a taxa do cartão. Você compra com cartão pelo aplicativo, quase dobra. E se você comprar com voucher no aplicativo, triplica. E aí tem que calcular isso. E ninguém calcula. Como foi aqui dito que a taxa é de 20% a 30%, as taxas com cartão aplicativo devem chegar mais ou menos a isso. Taxa na pandemia, né? Houve aumento de taxas, né? Todo mundo com essa questão da pandemia tem que sobreviver, muitos restaurantes fecharam, outros tiveram que se adaptar. Com o home office, restaurantes do centro perderam muitos clientes, e aí então os restaurantes de bairro começaram a aumentar, a mesma coisa com os mercados. Né? Os mercados grandes, na questão do mercado, a economia ainda está aquecida. Né? Em restaurante, teve restaurantes que sobreviveram, tem restaurantes que se reinventaram. A maioria, pelo que eu tenho notado, se reinventou, e isso é muito bom. Né? Então, o setor está aquecido. Mas o que acontece? Houve aumento das taxas, principalmente dos vouchers. Por quê? Porque lá no contrato, que ninguém lê, que são contratos de adesão, aquele da internet, está lá que todo ano eles podem corrigir a taxa pelo IGPM. Aí você vai calcular, como aumentou os custos, aumentou todo o custo hoje com essa pandemia, eles aplicaram a regra. Ano passado eles podem não ter aplicado, ano anterior eles não podem ter aplicado, mas agora eles aplicaram. Porque todos os custos aumentaram, né? Mexeu toda a economia. Então, as taxas de pessoas que estavam 3, 4, 5 foram para 7. Mas ninguém leu e ninguém ligou para negociar os contratos. Né? E muitas vezes eles não estão aceitando nem negociar, eles vão aplicando. Ainda mais no caso dos vouchers. Né? Então, eles estão aumentando e o estabelecimento que pagava 5%, hoje está pagando de 7% a 10%. E não sabe. Mas daí, quando vai ligar e reclamar, está lá no contrato, aquela cláusula que aumenta pelo IGPM. Tá? Novas tarifas e serviços, eles estão inventando. Taxa de conexão, continuam lançando empréstimos, antecipação de recebíveis, até
essa questão da antecipação de recebíveis está discutível, porque eles estão alegando cada vez mais, e o judiciário também está batendo que a aceite tácito, o estabelecimento se beneficiou, ele recebeu antecipado, ele recebeu na conta, então ele que paga a taxa de 18%, 42% de antecipação. O judiciário diz que o culpado é o estabelecimento, tá? Tem decisões dizendo que o culpado é o estabelecimento e que ele deveria ter controlado, fiscalizado. Aí eu digo, o estabelecimento não consegue fiscalizar. Mas não, eles dizem que está tudo lá no portal. Daí você mostra o portal não mostra a bandeira, o portal não mostra as 80 ou 25 bandeiras. Mas tudo tem solução, né? Quando eles alegam que é o aceite tácito e que o estabelecimento tinha que controlar, então a gente pode fazer o seguinte, tudo a gente se adapta. Hoje, então, eu trago uma questão nova, né, após estudos e tudo mais na RAV, a RAV também se inovou. Hoje eu alego o seguinte, se o aceite é tácito, então nós vamos revisionar as taxas. E para revisionar as taxas, o entendimento do STJ é que a taxa média do mercado. E aí as bandeiras ficam com o cabelo em pé. Que se eu for aplicar a taxa média do mercado lá no Banco Central, pelas datas, a taxa média do mercado dá 2%. Se no crédito eles cobravam 3, 4 estabelecimentos, chega a dobrar os valores que eu cobrava antes. Eu acho fantástico. Vamos revisionar tudo. Vamos aplicar a taxa média. Taxa média é o entendimento do STJ. Se nós for para o Código Civil, é a menor taxa. Que estava no contrato. 80 bandeiras, aplica a menor taxa. E dependendo, se nós for aplicar a taxa média, é menor que a menor taxa. Então, se nós for discutir hoje essa questão que eles adoraram lançar, que é aceite tácito, então vão revisionar. STJ tem entendimento, que é o entendimento das revisionais, ninguém inventa. Está lá, é o entendimento, é a lei, é a taxa média de mercado. A taxa média de mercado, vamos botar assim, na média, é 2 a 2,16. Bate todas as taxas deles. Então, acaba com a questão essa do aceite tácito, ou o aceite tácito acaba sendo benéfico para o estabelecimento. Então, vamos revisionar e aplicar a taxa média do mercado. Isso está deixando as operadoras... É novo, tá? É uma tese nova que eu estou trazendo aqui na palestra. Está deixando as operadoras de cartão com os cabelos em pé, estão a fim de discutir, tá? Mas enquanto a gente vai vendo, a gente vai discutindo, vai vendo forma administrativa de cobrar. Tá? Mas hoje, o pessoal estava aí já assustado, apavorado com a questão do aceite tácito, acabou o aceite tácito. Nós vamos aceitar o aceite tácito, vamos aceitar a revisional. E outra questão eles alegam que eles não há uma relação de consumo. Não havia. No momento que eles estão emprestando dinheiro, com forma de antecipação, eles estão agindo como atividade bancária, instituição bancária, estão prestando dinheiro direto, é uma relação direta, entendimento de uma relação direta de instituição bancária, daí é o Código de Defesa do Consumidor. Eu prefiro o Código Civil, ainda para discutir, porque pelo Código Civil já tem entendimento, né, do STJ também, que foi reconhecido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é 10 anos para discutir, não é 5. Então, a prescrição seria 10 anos. Eles tentam alegar a decadência em 30 dias, outra máquina tenta aplicar a decadência em 45 dias, mas a prescrição é 10 anos. Então, se nós formos no Código Civil, é mais benéfico o estabelecimento. Outra questão que está ocorrendo bastante é o seguinte, é a moda, né, todo mundo só fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Não vou discutir sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O problema é que, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, você recebe aquele e-mail ou aquele aviso lá na sua página da máquina que alterou o contrato deles. Ótimo, eles se adaptaram à lei. Maravilha, isso eles tinham que fazer, só que eles embutiram mais um monte de coisa no contrato de adesão que você não vai ler. E aí botaram as tarifas, botaram os aumentos das tarifas, eles botaram novas regras que só beneficiam a eles, não beneficiam o consumidor. Mas eles adaptaram a todo o sistema deles à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eles estão tentando legalizar
naquele contrato de adesão, que você nem recebe o contrato, só está escrito ali que você está ciente que o contrato mudou. Ninguém vai ler, ninguém normalmente lê o contrato, nem tem esse contrato. Eu tenho salvo e leio sempre, né? Então, eles fazem lá as mudanças que eles acham pertinentes a eles, com esses aumentos de taxa e tudo mais, que você não está ciente. Né? Então, com a pandemia e com a Lei Geral de Proteção de Dados, surgiu esse problema para todas as empresas que lidam com máquinas de cartões. Em todos os portais você vai ver que está lá, das maiores, né? As menores, por enquanto, ainda algumas a 2, 3, que respeitam ainda o cliente. Tá? Como está ali a questão, eles aproveitaram até para embutir a antecipação no contrato, com o seu aceite ali. Tá? O que vai mudar com o Pix? Em tese, na teoria, o Pix é maravilhoso. O que aconteceria? O cliente, para uma venda no débito, ele iria substituir, iria acabar com a taxa. Agora, como um cliente meu me respondeu, esse cliente tem umas 2 filiais, é um mercado grande, como é que ele vai fazer para controlar como é que o cliente pagou? O caixa vai ter acesso à conta bancária do mercado e vai verificar que o cliente pagou naquele momento? Não, ele não vai dar o acesso à conta para o caixa dele. O estabelecimento pequeno até pode tentar na hora ali, se não tiver fila, não tiver ninguém, entrar e ver na conta. Agora, quem estabelecimento maior, 1 ou 2, 3 caixas, não tem como fazer essa questão do Pix. Há essa grande onda, todo mundo falando, mas na prática é bem diferente da teoria. E outras perguntas que devem se fazer, né? Que estão ali, ó, o limite de transações por mês vai ser tarifado ou não? Pelo que eu falei com o gerente do meu banco, para a pessoa física é gratuito. Então, eu posso pagar um estabelecimento. Agora, entre pessoas jurídicas, não, vai ter valor. Começou ontem a valer, pelo que eu vi hoje na página do meu banco, mas ninguém me falou ainda as tarifas. E a hora que eu entrei na página da empresa, entrei na minha como pessoa física. Já cadastrei o e-mail, o celular, tem isso, né? Você cadastra, mas não há ainda como vai funcionar na prática. Nós temos teoria, né? Tem limite de valor de transação? Não sei. Novos serviços e tarifas nas maquininhas ainda não começaram. Mas eles devem se movimentar. Eu li hoje que eles estão todos tentando se adaptar ao Pix e têm interesses, né? Como eu falei ali, qual será a tarifa ou taxa para a pessoa jurídica e como o estabelecimento vai confirmar o pagamento no ato da compra. Como eu disse, para o pequeno até pode ser que ele consiga acessar a conta dele ali. O grande vai ter uma dificuldade, ele não vai dar para os funcionários o acesso à conta corrente. Então, vão ter que criar sistemas ou programas que possam trazer isso, ou adaptar até TEFs. Tem que ver como é que eles vão fazer. A princípio, hoje não tem. Tá? É muita teoria. Então, como a gente falou ali, toda a questão essa das bandeiras, a dificuldade, né? Sempre quando a gente chega em estabelecimentos que bateram no peito e disseram, não, eu cuido tudo, nós achamos alguma diferença, nem que fosse mínima, fosse R$1.000 ou não, mas o dinheiro é de vocês, são R$1.000, vocês deixaram ganhar. Como já se achou 900 mil reais, é questão de cada estabelecimento, cada caso é um caso, né? Nós não é por faturamento. Cada caso é um caso. Não pode ser um estabelecimento pequeno, pode ter uma grande recuperação, como um grande e uma pequena. A nossa questão de autoria não é pelo faturamento, não é pelo tamanho. Tá? É o caso concreto ali. Né? Nós só cobramos no êxito, ou seja, quando o valor estiver depositado na sua conta. Nós não inventamos, nós não cobramos antes, não. Quando o valor for depositado na sua conta, você confirmar, aí que tem que pagar a RAV. Se não, não. Se eu localizar o valor e não conseguir recuperar, eu não recebo. Né? A recuperação de valores, que ajuda os estabelecimentos, ajudou muitos restaurantes e mercados agora nessa pandemia. Né? Tem um caso em Porto Alegre, um restaurante famoso, até ele nos ligava. Vocês não acham nada, nós conseguimos achar mais 2 ou 3 recuperações. Né? Desculpa. Aumento no faturamento, tá? Porque o estabelecimento, quando não recebia uma bandeira ou tinha uma diferença de taxa,
aumenta o faturamento dele, né? É incrível. Todos os estabelecimentos que a gente passa, eles nos alegam que começaram a ver o dinheiro. Tem uns que a gente não recuperou o valor baixo, não recuperou, até fico olhando. Essa questão sempre me chama atenção, porque ele diz, não, mas mesmo assim eu estou vendo dinheiro. Mas, sei lá, pode ser algo que eu não... Mas eles dizem, começam a enxergar, ou eles aprendem a ver, né? No portal, eles aprendem a ver os recebíveis. Porque a gente não toma muito tempo de estabelecimento, mas a gente tira algumas dúvidas, né? A reorganização financeira, eles se reorganizam, né? Eles começam... o que hoje fala? Tem gente que gosta de ter um monte de conta. Não, bom é ter 1, 2, 3 contas. Claro que a escolha de cada um é pessoal isso, mas eles acabam se reorganizando e vendo quantas tarifas eles pagam, né? Redução de despesas, por causa de tudo isso, seja em tarifas, seja em cobranças indevidas, e uma visibilidade administrativa, né? Apesar de sempre o departamento administrativo não gostar de nós, achar que nós vamos tirar o emprego deles e tudo mais, depois a gente acaba demonstrando que não, a gente é mais parceiro deles do que eles imaginam, né? Mas acontece tudo isso, né? Então melhora e eles começam a ver, mas sempre há esse medo, né? Como vai atrapalhar? Não, não vai atrapalhar. A gente precisa de 4 documentos: é o cadastro, é marcar os cartões, é o contrato e a procuração administrativa e entregar os extratos bancários. O resto conosco. Nós baixamos dos portais, nós, se não tiver portal, nós fazemos os portais. Então, tudo isso é conosco, essa questão. A gente não atrapalha o andamento da rotina do estabelecimento. Então, eu vou vou agradecer novamente aqui o Fabiano Seu Clóvis, né? Pedir que nos sigam nas redes sociais e tem lá no YouTube. Fazer o sininho ali, tanto da RAV como da Expo, né? E tem nosso atendimento aí, o telefone que tá abaixo aí. Muito obrigado, nós agradecemos. Até vou dar uma dica que o meu filho ensinou, que é assim, como é que é? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho e dá um likezinho. Eita, isso. Nosso canal do YouTube está crescendo graças à audiência de vocês, ficamos muito felizes. A RAV também, é RAV ou Ravi? RAV. A RAV também tem um canal fantástico no YouTube que gera muito conteúdo, muitas informações, porque é um tema polêmico essa questão dos cartões, porque será que todo aquele valor que eu estou recebendo está entrando na minha conta? É uma dúvida e que muitas vezes é solucionada aí passando as informações para empresas conceituadas que nem de vocês. Por exemplo, aqui na Expo Supermercados, vocês estão conosco desde 2016, eu acho. Desde 2016. 2016. Quantos clientes vocês já conseguiram atender ao longo desse tempo e que tiveram êxito? 97% dos clientes são mais de 1.300, 1.400 clientes e 97% tem êxito. Exatamente. Mas daqui a pouco tem as outras bandeiras, numa bandeira, numa máquina só. Tem certo. As outras máquinas, então... olha, foram poucos clientes que não tiveram isso. E até bom, pelo menos não perderam, porque só quer o que é direito. É. Exatamente, é o que todo empresário que trabalha, que lá oferece esse benefício, essa vantagem, né? Não sei se é benefício, vantagem ou oportunidade de o consumidor pagar com cartão, mas comodidade é a palavra certa. Comodidade, como eu disse, tu recebe hoje ali em cima, tu não tem nem contato, nem sai na rua, mas... Tu tem as taxas, tem as tarifas, tem diferença de taxa, E tem muitos clientes que se surpreendem com o resultado, porque esse dinheiro pode ser reinvestido na empresa. Lógico. E muitas vezes acontece isso, né? Porque o dinheiro era para estar no teu bolso, não está porque está lá preso em alguma operação que não era o combinado, e vocês recuperam. Nas recuperações grandes, normalmente tu passa 1 mês ou 2 depois na frente do estabelecimento e está todo reformado. Olha aí, é uma oportunidade. E é muito fácil entrar em contato com vocês, tirar dúvidas, né? Essa coisa é muito bacana, né? Se não aconteceu nada, fica bom, ficamos amigos. Se acontecer, tem aí o retorno para os dois lados, né? A empresa e vocês têm pela prestação de serviço. Muito obrigado. E eu queria saber assim, quando o supermercadista entra em contato contigo, qual é o maior receio que ele tem? Atrapalha a rotina dele, o andamento do supermercado. O máximo que a gente faz, como eu disse, é aqueles 4 documentos e os extratos. E às vezes ligar, olha, vocês anteciparam tal bandeira, porque na hora da entrevista ele diz, não antecipo nada. Daqui a pouco, aquela bandeira, mas eles anteciparam com taxa zero, ou aquela eu antecipei.
Então a gente liga para confirmar, mas não atrapalha em nada o andamento. E as operadoras não têm nenhum tipo de retaliação com esse empresário? Não, ainda mais hoje. Com a guerra das maquininhas, a gente troca de operador assim, mas nunca aconteceu retardação. Aconteceu retardação do cliente com a bandeira e a bandeira nos ligar. Então é a oportunidade do empresário de buscar os seus direitos e recuperar o dinheiro cobrado indevidamente. Sim. Muito obrigado aqui, dando sequência à nossa programação, a gente quer agradecer, colocar o Vicente, a Raquel e toda a equipe da RAV à disposição de vocês, tanto lá no nosso canal de YouTube, como no canal de YouTube da RAV, usando o nosso WhatsApp, você deixou os seus telefones. Fique à vontade de tirar todas essas dúvidas, que é importante, é um dinheiro teu. E você atende o Brasil inteiro. Sim, atendemos o Brasil inteiro, que o pessoal pode nos mandar esses documentos até escaneado e depois mandar pelo correio os originais. O e-mail também, por e-mail também os extratos. Não, como eu disse, não atrapalha, a gente quase não precisamos ir no estabelecimento. Ótimo, então fica a oportunidade para todos. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, Vicente, por tudo. E vamos entrar a vinheta que logo mais vamos continuar a nossa programação. Obrigadão.